Vamos começar aqui agora, aqui no Petrobras, essa fantástica sobre Open Source. Open Source é a maior sacada para a sua carreira. Então, se você quer carreira, vem para cá, agora aqui no palco Petrobras. É isso aí. Obrigado aí, Bruno. Aí, pessoal, tudo bem? Quem aqui já conhece Open Source, levanta a mão. Ah, beleza. Então, a gente está comemorando 25 anos de Open Source. Essa é uma data fantástica. Open Source hoje está por tudo. Olha ao seu redor. Tudo tem Open Source. No teu celular, computadores, satélite, supercomputadores, na nuvem. Então, vamos contar um pouquinho sobre a história do Open Source. Mas antes disso, eu vou partir do Free Software. O software livre, né? Depois a gente vai falar sobre o Open Source em si, a história do Open Source. E, mais futuramente agora, sobre como que o Open Source se encaixa nesse mundo de inteligência artificial. Então, vamos começar com o Free Software. Muito tempo atrás, 1955. Muito tempo atrás. O tempo dos seus avós. Então, já naquela época, já existia software livre. Os mainframes da IBM, todos vinham com código aberto. Todos vinham com software. E os programadores, eles já compartilhavam esses dados. Então, existia um grupo de usuários, o grupo de usuários Share, e eles criaram esse grupo em que eles compartilhavam o código já. Então, é interessante saber que o código proprietário, naquele momento, no início, não existia ainda. Ele só foi existir depois. Então, justamente em 1974... pode ser. Somente em 1974 é quando o código-fonte começou a ser copyrightable. Ou seja, atrelou o copyright ao código. Ele poderia ser proprietário agora. Então, a gente vê que os direitos autorais agora que poderiam se aplicar ao software. Então, até 1974, todo o código era de domínio público. Todo código era software livre. Pode passar. Então, e a gente vê o Bill Gates aqui, uma foto dele fantástica, e ele escreveu uma carta para os amadores, as pessoas que estavam usando o código dele. E ele foi cobrar justamente isso. Vocês estão me pirateando, vocês estão roubando o meu código. Então, o Bill Gates, ele escreveu essa carta. Na época, eles estavam desenvolvendo o BASIC, e muitas pessoas estavam usando o BASIC sem comprar a licença dele. Então, esse foi um ponto fundamental na história em que existia o software livre, o software, as pessoas compartilhando e tudo mais, e o software proprietário. E o Bill Gates, claro, ele estava do lado do software proprietário. E existia uma pessoa ali que não estava feliz com essa mudança. Era o Richard Stallman. Ele olhou para isso, o que estava acontecendo com o software, e ele, na opinião dele, ele achava que o software deveria ser livre. Todo software deveria ser livre. Então, em 1983, ele decidiu fundar a GNU. GNU significa GNU is not Unix. Unix era um sistema operacional proprietário que estava crescendo muito naquele momento, e o Richard Stallman estava querendo contrapor o Unix. Criar um ambiente, um sistema operacional totalmente aberto, totalmente livre, em que o código pudesse ser compartilhado. Então, em 1985, o Richard Stallman fundou a Free Software Foundation. Essa é uma entidade sem fins lucrativos para promover o software livre nos Estados Unidos e globalmente também.
E ele já começou também a criar a GPL. Quem aqui já ouviu falar na GPL? A GPL é uma licença bem importante, uma das primeiras, que também é para o software livre. Então, nessa mesma sequência, o Richard Stallman começou a criar uma definição do que é software livre. E é muito importante a gente destacar quais são os 4 princípios, as 4 liberdades do software livre. Então, a liberdade 0. Aqui ele começou com a liberdade 0, não começou com a liberdade 1. Então, qual que é a primeira liberdade? Eu vou ler isso porque é muito importante. A liberdade 0 é a liberdade de executar o programa como quiser para qualquer finalidade. A liberdade 1, a liberdade de estudar como o programa funciona e alterá-lo para que ele faça a sua computação como você deseja. A liberdade 2, a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar o próximo. E finalmente a liberdade 3, a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas para outros. Isso daqui foi criado em 1986 e continua assim, desde aquele tempo. Esses são os 4 princípios que norteiam o software livre, o free software. E essas liberdades, pessoal, são as liberdades que na verdade nos dão direito de efetivamente aprender com o software, né, e poder de fato modificá-lo, né? Algumas delas, por exemplo, mas eu posso aprender, mas não posso distribuir. Mas se eu não posso distribuir, aí a gente não pode aprender junto, né? Então, assim, essas quatro liberdades são a base de tudo que a gente fala hoje do movimento software livre, do movimento open source. Exatamente. Então, o Richard Stallman também criou a GPL, General Public License. Essa foi uma das primeiras licenças que permite o software livre, né? E ela foi usada nos projetos do GNU Linux, né? Não do Linux ainda. Depois ele iria promover isso para o Linux. Bom, agora vamos... Tem todo esse histórico do free software, né? Do software livre. Agora vamos falar de open source e vamos ver que, na verdade, essas duas histórias estão conectadas. O software livre, o open source e o código aberto não são diferentes. Eles têm a mesma origem. Então, vamos começar em 1991. Naquele momento, 25 de agosto, uma pessoa chamada Linus começou a criar um sistema operacional que não ia dar em nada. Ele falou que era um sistema operacional bem pequenininho, um projeto hobby dele, chamado Linux. Então, ele anunciou na lista, ele falou, o meu projeto não é a grande coisa, ele é parecido com o Minix, e se vocês quiserem estudar e ver e modificar, fiquem à vontade. Então, ali surgiu o Linux. O Linux foi crescendo com essa abertura. Pessoas estavam começando a utilizar ele e aprimorá-lo. E o Linux foi se tornando cada vez mais complexo. E o que é interessante, o sistema operacional é um sistema, é um software extremamente complicado de criar, extremamente complexo. E muitas pessoas acreditavam, como é que você vai conseguir criar um software tão complicado, tão complexo assim, de forma distribuída, e como é que aquilo vai funcionar? Vai ser um verdadeiro caos, não é? Será que vai funcionar? Será que você consegue colocar um software ao redor do mundo, pessoas estranhas se juntarem e construírem um sistema operacional juntos? Eu acho que não. Mas no fim, se descobriu que sim, era possível. Então, estranhos ao redor do mundo estavam contribuindo um com o outro, fazendo modificações, e assim surgiu o Linux e outros sistemas bastante complicados, bastante complexos. E funcionou, e não só funcionou, como funcionou muito bem. Então, voltando um pouquinho aí. Então, analisando isso, analisando esse fenômeno, né?
O Eric Raymond, ele publicou um livro chamado The Cathedral and the Bazaar, em que ele estava analisando justamente o Linux e outros sistemas, outros softwares, e vendo como é que você consegue juntar pessoas estranhas ao redor do mundo e construir uma coisa extremamente complexa, mas com segurança e funcional, né? Funcionando muito bem. E esse livro inspirou o Netscape para lançar em código aberto o browser deles, o navegador. Eles estavam querendo criar uma comunidade de desenvolvedores para aprimorar o seu navegador. Então, esse foi um momento crucial, justamente em 1998. Em 1998 ainda, em todo esse momento, realmente surgiu um movimento open source. E por que surgiu isso? Bom, houve uma reunião estratégica na Califórnia, em Palo Alto. Christine Pearson decidiu criar um termo diferente de software livre. Porque em inglês, quando você fala free software, o free tem dois significados. O free pode ser gratuito, né? Ou seja, que não tem valor, ou free de freedom, de liberdade. E muitas pessoas, empresas, quando elas ouviam free, elas pensavam em gratuito, em sem valor. Então, um software free, como é que elas iam vender alguma coisa assim? Como é que elas iam prestar serviços com base em um software assim? Então, para quebrar essa mentalidade, eles cunharam o termo open source, porque free realmente tem esse duplo significado. E realmente pegou, essa ideia pegou, o termo open source pegou, pode passar. E já na sequência, se criou uma entidade sem fins lucrativos para promover isso, que é a Open Source Initiative, que está comemorando seus 25 anos este ano. E já definiram também o open source. O que é open source? Então, nós temos aqui, nós temos as diretrizes de software livre do Debian, o DFSG, que foi criado por Bruce Perens, e o Open Source Initiative, ele nasceu muito e foi muito influenciado pelo Debian, que é um sistema operacional extremamente popular. Então, a partir dessas diretrizes, foi criado a Open Source Definition. E já em abril daquele mesmo ano, uma pessoa extremamente famosa, o Tim O'Reilly, ele publica livros extremamente populares, e ele organizou um summit, uma conferência. E ele decidiu chamar essa conferência de Open Source Summit. E ele agregou vários palestrantes, como o Linus Torvalds, o criador do Linux, o Larry Wall, criador do Perl, o Brian Benhor, criador do Apache, e o Guido Rossen, criador do Python, entre várias outras personalidades, outros desenvolvedores. E então o termo open source se difundiu e se tornou extremamente popular. Todo mundo estava usando isso. Quem não gostou desse sucesso do termo do open source foi a Microsoft. Ela estava com medo com esse crescimento do open source. E ela queria de todas as formas destruir com esse movimento. Então ela criou alguns documentos internos para criar uma estratégia para destruir o open source, e esses documentos acabaram vazando, e eles são chamados de Halloween. Então o Eric Raymond, ele começou quando foi vazado esses documentos, ele começou a divulgar entre a comunidade e explicar: olha, a Microsoft não está gostando disso, eles estão querendo matar o open source, mas ainda bem que deu certo e o open source continua firme até hoje. A Microsoft não conseguiu matar o open source, né? O logo da open source, como todo mundo conhece aqui, é esse símbolo verde aqui. Ele foi criado por essa pessoa em 1999, através de uma campanha, né, de marketing. Então,
Se vocês quiserem ver outras linhas de tempo, eu só apresentei duas hoje. O do Free Software e o do Open Source. Se vocês quiserem ver outras linhas do tempo, como do Linux, até da Wikipedia, entre outros, podem acessar aqui a nive.co. E vocês podem comentar também, está no GitHub, vocês podem sugerir outras linhas de tempo, né? E outros milestones. Bom, agora a gente está num momento de inteligência artificial. E como é que o Open Source se encaixa nesse momento atual? Então, vamos ver. O Open Source AI não é apenas Open Source Software. Não é apenas o código aberto do software. Tem também os dados. Os dados também precisam ser abertos. Os pesos também precisam ser abertos. E os modelos também precisam ser abertos. Então, a definição do Open Source Software precisa se expandir para realmente levar em conta todos esses aspectos. Então, a gente vê vários softwares que estão realmente, que são abertos e que são referência em termos de inteligência artificial. Então, nós temos o TensorFlow, o PyTorch, que são ferramentas de Deep Learning, que são os melhores que existem hoje, e são open source. Nós temos também os Large Language Models fundacionais, como Elefra AI, Bloom e Lion, e outros modelos menores também surgindo, como o Dolly 2.0, entre vários outros que estão surgindo. E tudo isso daqui, esses modelos que estão surgindo agora, surgiram este ano. Está tendo um boom de modelos open source. E isso é fantástico. Quem aqui conhece o Hugging Face? Pouca gente. Pessoal, vocês têm que ver o Hugging Face. O que é o Hugging Face? É basicamente um GitHub para modelos de inteligência artificial. Então as pessoas elas podem compartilhar os seus modelos, podem estudar modelos de outras pessoas e melhorar também esses modelos. Então acessem agora o Hugging Face e existe uma lista de vários modelos open source lá. Vale a pena conferir. Bom, qual que é a vantagem de modelos abertos? Existe uma série de vantagens. Uma das vantagens é a transparência. Você consegue ver quais são os dados, você consegue ver o código, você consegue melhorar aquilo. O ChatGPT não é um modelo aberto. Ele é fechado. Ninguém pode melhorar aquilo. Só a OpenAI. Então, não existe transparência. Você também tem uma independência. Evita esse lock-in. Com o ChatGPT, você está preso à OpenAI. Se a OpenAI quiser ir em uma direção, você vai ter que seguir naquela direção. Se você tem um modelo aberto, e o desenvolvedor principal ele está seguindo numa linha que não te interessa, você pode pegar aquele modelo e ir para outra linha, que melhor se adapta à sua realidade. Ele também fornece mais segurança, ele evita esse modelo black box, em que você não consegue ver o que está acontecendo, e ele evita também o vazamento de dados. Você não está fornecendo os seus dados sensíveis para a OpenAI, para o ChatGPT. Uma empresa ou um indivíduo, ele consegue manter os seus dados e ele consegue manter seguro esses dados. Ele não precisa vazar esses dados. E também, obviamente, permite uma melhor customização. Você pode modificar o modelo da forma como você quiser, para realmente alcançar melhores resultados. Bom, outras vantagens. Ele permite a colaboração. Você pode trabalhar com várias pessoas ao redor do mundo nesses modelos. Isso traz diversidade também. Várias pessoas ao redor do mundo têm ideias diferentes.
e podem criar modelos muito diferentes do que os autores originais estavam pensando. Então, essa é a beleza do open source, né? E isso acaba criando inovação. Existe uma rápida iteração desses modelos. A gente pode pensar nos modelos fundacionais. Eles são grandes modelos, são extremamente caros para criar esses modelos fundacionais, mas os modelos open source, cada vez mais, eles são menores, eles são muito focados, e você pode iterar esses modelos de forma rápida e de forma até barata. Você pode fazer um fine-tuning desses modelos no teu celular, inclusive, no teu iPhone, no teu Android, ou no teu laptop. Então, isso está evoluindo muito rapidamente. Bom, e finalmente, outras vantagens. Existe a interoperabilidade. Você consegue usar esses modelos com outras ferramentas que você usa na tua empresa. O custo também. Tem uma redução de custos quando você está operando isso a larga escala. Você não depende do OpenAI com relação ao valor, né, o pricing. E performance também. Se você está rodando isso tudo localmente, dentro da tua empresa, é muito mais rápido. Bom, vendo esse crescimento do Open Source AI, vazou um documento do Google falando justamente sobre isso. E eles falam, a gente não tem moats. O que é moats? A gente não tem uma defesa para isso. O Open Source AI vai explodir e vai, inclusive, afetar o nosso negócio. O negócio do Google ou o negócio do OpenAI. Então, esse é um vazamento de um documento que aconteceu recentemente, que realmente eles viram o impacto do Open Source AI. E vendo isso tudo, a gente viu o CEO da OpenAI, ele foi no Congresso americano, e ele estava falando, ele estava implorando para os congressistas, por favor, mais regulamentação, nos regulem, né? E por que ele ia fazer isso? Por que ele vai querer mais regulação? Porque dessa forma ele acaba matando os desenvolvedores, as startups pequenas. Só grandes empresas vão conseguir navegar essa regulamentação maluca. Quanto mais maluca a regulamentação, melhor para as empresas grandes. Porque só as grandes, as principais, vão conseguir se adequar a essa regulamentação. Então, sim, é importante ter regulamentação com relação à inteligência artificial, mas essa regulamentação não pode matar a inovação aberta. E é isso que ele estava querendo fazer. E semana passada teve o lançamento do Llama 2 pela Meta, a antiga Facebook. Não é exatamente open source, porque na licença existem algumas restrições comerciais, mas é muito perto disso. Ele é bastante aberto, o modelo. E se tornou muito popular. Então a gente vê que está crescendo muito e empresas grandes como a Meta estão adotando também o Open Source AI. Bom, hoje à noite a gente tem uma palestra fantástica no palco What's Next, bem aqui. 8h30, então, o futuro da inteligência artificial. Eu vou estar falando junto com a Aline de Paris. Então vocês estão convidados para vir assistir essa palestra e a gente vai falar um pouquinho mais sobre privacidade e vamos entrar em mais detalhes também sobre soberania de open source. E finalmente, a Open Source Initiative lançou uma campanha chamada opensource.org/deepdive, em que a gente quer criar uma definição exata do que é Open Source AI. Existe uma definição do que é Open Source Software, mas Open Source AI é uma coisa que ainda está evoluindo. Então eu gostaria de convidar vocês para fazer parte disso. Se vocês querem participar, acessem opensource.org/deepdive e vocês podem comentar lá a respeito. Bom, então era isso. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para duas pessoas. O Bruno Souza,
para falar um pouquinho mais sobre a sua experiência de open source, a sua história, a sua trajetória. E o Cristiano também queria falar uma coisa, vamos ver se ele vai aparecer aí. Bom, então, Bruno Souza, fique à vontade. Então, Cristiano, senhor Linux Man, cadê? Ele veio perguntar aqui se ele precisava falar alguma coisa, eu falei que eu não sabia, e aí ele foi embora. É isso aí, galera. Olha, sempre que a gente discute open source, primeiro eu queria deixar, a gente tem bastante tempo aqui para perguntas, né? Então eu queria deixar, a gente já tem o microfone aqui, quem tiver alguma dúvida, eu vou abrir uma pergunta aqui um minutinho. Mas toda vez que a gente fala de open source, a gente fala muito de licença, dessa história, fala muito de software livre também. Mas o que eu queria só chamar a atenção, e tem muita gente, você viu aqui, né, a Microsoft, né, hoje em dia a Microsoft, inclusive, é uma das grandes contribuidoras de open source, né, a gente tem que deixar isso bem claro, que a mudança foi muito grande nesses últimos anos aí. Hoje a Microsoft contribui pesadamente para o open source, o OpenJDK, por exemplo, que é a máquina virtual Java livre, a Microsoft é uma grande contribuidora em vários outros projetos, mas o que eu sempre acho é o seguinte: a gente fala essas coisas, é uma coisa meio abstrata, né? As empresas e discutindo, e liberar código-fonte, a Netscape, etc. Mas para a nossa vida, para a nossa carreira, desenvolvimento de software é muito mais arte do que engenharia. Não quer dizer que não seja engenharia. Você sempre precisa de engenharia para poder fazer arte, né? Eu sou de Brasília, você vê aqueles prédios maravilhosos lá, do Oscar Niemeyer, né, que são prédios muito sofisticados. Se você não tem um engenheiro por trás garantindo que o prédio funciona, a arte dele não fica em pé, né? Então, mas desenvolvimento de software é muito mais arte. Por quê? Porque é sempre diferente, né? Você não faz a mesma coisa, é sempre diferente. E como que a gente aprende arte? A gente aprende arte com outros artistas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente fala de computação, de programação, de open source, de tudo isso, é fundamental para a gente que a gente tenha acesso ao código-fonte, que a gente possa aprender. Eu sempre acho o seguinte, viu, Nick? Que você olhar um software funcionando, você não aprende nada. Pode aprender um pouquinho, mas muito pouco. Por exemplo, a gente usa o compilador Java, ou o compilador Python, né, o runtime Python, ou o compilador C++, né, que seja. Você usa o compilador, você lá escreve lá, javac helloworld.java, enter. O que acontece? Ele devolve, ok, acabou. O que você aprende só rodando software? Nada. Agora, se você puder olhar o código-fonte do compilador Java, como você pode, você aprende muito mais. Você vê como foi feito, você entende os conceitos por trás, você aprende o que é um código bom, você aprende o que é um código ruim. Você aprende quando você olha o código-fonte. Agora, se além de você olhar o código-fonte, você puder trabalhar com as pessoas que estão fazendo código-fonte, ou seja, se você também puder pegar aquele código-fonte, modificar, fazer um pequeno ajuste e mandar para o seu amigo. Olha só a modificação que eu fiz, testa aí. E se o amigo puder modificar alguma coisa e mandar para você, o que acontece? A gente realmente aprende. Então, eu acho que a gente pode ter milhares de discussões aí sobre open source, sobre software livre, sobre essa coisa toda. Mas, para você que está aqui com a gente, para a sua carreira, não tem nada melhor. Se você quiser explodir na carreira, se você quiser ser uma pessoa reconhecida, se quiser ter uma reputação no mercado, se você quiser aprender profundamente qualquer coisa do mundo da computação, open source é seu melhor amigo. Por quê? Porque te permite você aprender com outras pessoas, te permite você se conectar com outros desenvolvedores, permite você ser um aprendiz dos maiores desenvolvedores do mercado. Muita gente me fala assim, pô, Bruno, mas eu estou aqui, né, estou começando, ou eu estou num projeto chato da minha empresa, ou eu não tenho tempo para aprender coisas novas, todas essas questões que a gente tem na nossa carreira. Como é que eu faço para resolver essas coisas todas? Acha um projeto open source, se conecta com uma pessoa, né, e você vai eliminar todos esses problemas.
E assim, Bruno, mas eu estou começando, eu nem tenho experiência. Você não tem experiência? Contacta alguém para algum projeto open source. Conhece uma pessoa, ganha experiência e consegue fazer isso hoje, sem depender de ninguém. A maravilha do open source é essa, que você não precisa entender de licença, você não precisa entender de GPL, de MPL, de blá blá blá, você não precisa entender nada disso. Se o software é um open source, tem uma garantia, ele te dá as 4 liberdades. Sempre. Qualquer software que use uma licença open source te dá as 4 liberdades. E, portanto, você pode aprender com o software, você pode modificar o código-fonte, você pode distribuir para o seu amigo, você pode aprender com os seus amigos, você pode construir ou participar de uma comunidade ao redor daquele código. E os melhores desenvolvedores do mundo fazem software open source. Por quê? Porque eles também, não interessa, o cara pode até fazer software proprietário também, mas ele está em algum projeto open source. Você quer trabalhar com o maior desenvolvedor Java do mundo? Sei lá, com James Gosling, o cara que criou Java, ele faz software open source, está lá na máquina virtual Java, ele participa do projeto. Você quer trabalhar com Linus Torvalds, que ele citou aqui, certo? O grande cara do Linux, vai lá, ele está no projeto do kernel do Linux, você também pode ir lá, entrar e participar. Você quer trabalhar com Otávio Santana, um dos maiores desenvolvedores do Brasil, né, hoje em dia morando em Portugal, um cara fantástico, você vai lá no JNoSQL, que é o Java NoSQL, e o Otávio desenvolve, né, o Cassandra e outros projetos, você pode participar com ele. Ou seja, não interessa qual seja a tecnologia que você esteja trabalhando, né? Não interessa qual seja o projeto, o software que te interessa, aquela coisa que você gosta, os maiores desenvolvedores do mundo estão a um passo de você. Basta você se interessar no projeto open source. Faz sentido isso, galera? Tá certo? Então, para a gente, é isso que, para o desenvolvedor, para o cara técnico, para o cara que quer começar, que tá querendo entrar nesse mercado, não tem nada melhor. E é assim que a gente vê um monte de gente crescendo, um monte de gente participando. Certo? Eu vou contar uma história aqui. Tem um amigo meu, chama Elber. E o Elber, ele era um cara do Rio Grande do Sul. E um dia ele falou para mim assim, Bruno, eu queria muito, eu trabalho num banco, um banco do governo, eu ganho muito dinheiro, tenho estabilidade, eu nunca vou conseguir sair daqui. Eu falei, por que não? Porque eu ganho muito dinheiro e sei quase nada. Né? Ele achava que não sabia nada, né? O cara tinha muitos anos de carreira, mas achava que não sabia nada. Eu sei muito pouco, eu não conheço as tecnologias novas, eu não conheço as coisas novas. Nunca alguém vai estar disposto a pagar tanto quanto eu ganho aqui para sair daqui e perder essa habilidade e tudo mais. O que ele começou a fazer? Começou a participar em open source. Certo? Começou um pedacinho, um pouquinho, fazer uma pequena coisinha. Começou a trabalhar com open source. Hoje, o Elber, tá certo? Trabalha na Red Hat, constrói o Quarkus, que é o grande framework da Red Hat hoje em dia para desenvolvimento de software, tá certo? E ele hoje ganha muito mais do que ele ganhava antes, tá certo? Com o desenvolvimento dentro do banco. Então, mesmo que você ache que não é para você, que você acha que não é capaz, mais uma historinha que eu achei legal. Tem um tempinho aqui? Não. Eu não estou vendo o Cristiano aqui, então eu estou usando o tempo do Cristiano. Mais uma história que eu contar. Um outro amigo meu, uma vez me ligou e falou assim, Bruno, eu queria muito participar do open source, mas eu acho que é impossível participar do open source. E aí o nome dele é Andres. E o Andres, eu falei para ele assim, cara, é possível. Aí ele fez um plano para em 12 meses ele participar ele se tornar um dos 100 maiores contribuidores de um projeto open source. Quem aqui conhece um projeto chamado Bootstrap? Quase todo mundo conhece, beleza. Bootstrap é um projeto. Então o Andres Galante, pode procurar ele na internet depois. Então, assim, eu queria participar do projeto open source, queria participar do Bootstrap. Aí a gente começou a fazer um trabalho para ele participar, para ele começar a se envolver no projeto. Em 3 meses, o Andres se tornou número 48 do Bootstrap. Desculpa, em 30 dias, ele se tornou número 48 do Bootstrap.
Em 3 meses, o Andres se tornou um dos 9 committers do Bootstrap. E isso, galera, mudou a vida dele de uma forma inacreditável. O Andres se tornou, ele foi contratado para ser o responsável por toda a equipe de desenvolvimento da AuthZero, uma empresa de autenticação. Hoje, ele é um diretor executivo da Hero, que é uma empresa, se eu não me engano, que faz blockchain. Ele é responsável por todo o time de desenvolvimento da Hero mundial. O Andres ganha salário de diretorzão em São Francisco, morando na Argentina. O Andres Galante é um argentino, tá certo? Agora, sabe por que o Andres achava que era impossível ele participar de open source? Porque o Andres nem é desenvolvedor de software. Ele é um designer. Hoje, ele é diretor executivo responsável pelo desenvolvimento de software, de toda a equipe de desenvolvimento de software, uma das maiores empresas de blockchain, e ele aprendeu tudo isso trabalhando com open source. Tá certo? Então, essa é uma oportunidade para cada um de vocês. A vida de vocês pode ser daqui a um ano, pode ser radicalmente diferente. E aí eu vou convidar vocês para amanhã, aqui naquele palco ali, Arena de Disrupção, a gente vai dar uma palestra, vai ser às 11, tem às 10h30, a gente começa às 10h30 e vai ter 1 hora, depois tem mais meia hora, onde a gente vai te ensinar o passo a passo de como você pode explodir na sua carreira. Amanhã, eu vou entregar para vocês, cadê? Eu trouxe aqui só para mostrar. Não. Eu acho que eu trouxe. Amanhã, eu vou entregar para vocês aqui o que a gente chama do papel power. Então você tem que estar lá com a gente amanhã. Eu vou distribuir alguns aqui hoje. Não tem para todo mundo, que a gente vai estar amanhã, ó. Mas vou distribuir alguns aqui para hoje. A gente tem o papel power, galera. É um papelzinho aqui, ó, de duas folhinhas aqui, ó. Certo? Frente e verso. Que já mudou a vida de muita gente. Isso aqui foi criado por mim, pelo Isidro, pelo professor Isidro, que é um dos maiores professores de desenvolvimento de software aqui no Brasil, pelo um cara chamado Helder Moraes. E a gente criou isso aqui, ó, com passo a passo para você detonar na sua carreira. Eu vou deixar aqui, ó, quem quiser pegar aqui, ó, já pode vir buscar aqui, ó, vou deixar aqui que eu não tenho como passar. Aí, ó, isso aí, já vem buscar aqui, mas amanhã, ali no palco Arena de Disrupção, a gente vai ensinar esses passos todos. Não adianta pegar o papel e não vir na palestra, não adianta nada. Então venha na palestra, você vai receber o papel amanhã também, tá certo? Para você detonar na sua carreira. É isso aí, galera. Vamos abrir para perguntas aqui. Quem tiver qualquer dúvida, vem para cá, que a gente vai te ajudar aqui. Eu e o Nick Vidal vamos te ajudar a você dar o próximo passo no open source da sua carreira. Vem para cá. Muito bem, Bruno. Obrigado aí. Vamos abrir espaço para questões? Temos aí uns 15 minutos para questão, galera. Então aproveitem essa oportunidade. Pode vir aqui, ó, e falar. E mesmo se o papelzinho aqui acabar, quem fizer pergunta ganha um papelzinho também. Bruno, aproveitando, a gente está vendo esse mundo de inteligência artificial, né? Uhum. Como é que você vê o open source nesse novo mundo? Como é que a inteligência artificial pode, por exemplo, ajudar o desenvolvedor? Ou será que ele é um risco? Então, olha, eu vou ter que falar isso amanhã. Tem um painel que eu acabei de convidar o Nick para participar. Dá uma palhinha hoje. Aqui vai ter um painel amanhã às 10h30 lá na Arena de Disrupção. Vai ser o começo disso, né? Onde a gente vai falar exatamente se a inteligência artificial é inimiga ou é amiga do desenvolvedor, tá certo? Então essa discussão de amanhã. Tem pergunta aqui, ó. Vem cá. Tem a palestra daqui a pouco sobre isso. Vem aqui, fala aqui, meu. Fala aqui no microfone, senão fala qual é a palestra. Vai propaganda da palestra aqui, rapidinho. Aí, 10 para as 3, vai ter uma palestra aqui sobre riscos de segurança da informação na implementação de inteligência artificial. Beleza, ok. O cara é bom. Exatamente, é isso aí. Então, beleza. Então, assim, tem muito conteúdo massa aqui pra gente falar, mas, na minha opinião, a inteligência artificial é um grande aliado seu do desenvolvedor. Tá certo? Então, nós vamos discutir mais sobre isso no painel amanhã. Fale, sua pergunta. Opa, boa tarde. Tem que falar bem pertinho do microfone, senão a gente não ouve. Beleza. Aí, a gente vê uma evolução da democratização da inteligência artificial ao longo dos anos aí, sendo utilizado por pequenas e médias empresas hoje em dia.
Como que o Open Source AI ele pode contribuir? Qual que é o impacto que ele pode ter na estratégia dessas pequenas e médias empresas? No caso, seriam... A sua questão é empresas em geral ou empresas de tecnologia? Falou pequenas e médias empresas. Geral? Então, o IA ele tem um grande potencial para ajudar na produtividade. Então, pegando a linha de marketing, por exemplo. Em vez de você ter que criar a tua equipe de marketing, criar o texto do zero, ele pode buscar uma certa inspiração, digamos assim, do IA, né? Para criar as suas campanhas de marketing. Então, o que for possível para você ganhar insights, seja de marketing, seja do teu negócio, seja de programação, o IA está aí para ajudar. O IA ele não vai substituir o ser humano, mas ele com certeza vai aumentar a sua capacidade de criatividade, de conseguir enxergar além, né? Por quê? Porque o IA ele identifica padrões. Então, de uma grande base de dados, ele consegue criar, digamos assim, uma ótima campanha de marketing. Ou ele consegue te ajudar a criar um código que pode ser a base para um programa que você está desenvolvendo. Então, essa é uma das maneiras como o IA pode ajudar. Uma coisa que é importante de entender, principalmente para as pequenas empresas, é que é o seguinte: a inteligência artificial vai te dar produtividade. Então, como ele falou aqui, vai te dar produtividade. Agora, o que significa que quem tiver vai ser mais produtivo do que quem não tiver. Muito mais produtivo. 10 vezes mais. Certo? Talvez até muito mais do que isso. Muito mais produtivo. E galera, a diferença entre 10 vezes mais, 100 vezes mais e zero é mágica. Ó, tá dizendo que tem 15 minutos para perguntas aqui, galera. Então quero quem acha para pergunta aqui. Então, a diferença é muito grande, galera. É mágica. Que é por isso que a gente está insistindo na discussão de inteligência artificial open source. Por quê? Porque quem não tiver acesso vai ficar para trás. Certo? Então, por isso que é tão importante que a gente tenha inteligência artificial open source, para que a gente tenha, para que o acesso seja o mais amplo possível. Todo mundo vai se beneficiar disso? Não. Né? Isso é normal. Tem gente que não quer, tem gente que não está interessado, tem gente que não faz o esforço, tem gente que não tem condição de fazer o esforço. Né? Mas é por isso que as empresas abrem uma oportunidade para que as empresas usem isso para ajudar a galera que não tem condição. Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a inteligência artificial, mas que fica claro. Durante a pandemia, quem tinha capacidade de fazer coisa na informática, né, criou um site, criou um grupo no WhatsApp, criou alguma coisa e conseguiu vender, conseguiu se sustentar. Não foi assim? Quem não tinha condição teve que aprender, certo? E teve que correr atrás. Agora, muita gente não tinha nem condição de aprender. Ok. Não foi ninguém. Isso que eu posso dizer, tá certo? Né? O microfone simplesmente caiu aqui. O microfone não tinha condição de aprender e caiu. Né? Então, e aí o que aconteceu? Muita gente criou empresas, criou negócios para ajudar aquela galera que não tinha condição de fazer e ganhou dinheiro ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro quando elas não tinham condição. Certo? Então, a inteligência artificial vai nos ajudar, é uma excelente oportunidade para as pequenas empresas, porque ajuda você a ser tão grande quanto as grandes, apesar de ser pequeno, né? Te dá mais agilidade, várias coisas, mas as pessoas precisam fazer. E Bruno, não é fácil. Deixa eu adicionar uma coisa também. Por que de open source AI? Imaginem, daqui a alguns anos, você ter um copiloto do teu lado, um modelo voltado para você. Um agente, um bot, que está lá para te ajudar e que conheça você e sabe quais são os teus pontos fortes e os teus pontos fracos.
Se você não tem open source, você sempre vai estar dependendo de alguém. Mas se você tem um modelo que pertence a você, que vai estar ao seu lado sempre, aí você vai crescer e aquela inteligência artificial vai ser para você. Você vai dominar aquilo. É isso aí. Vamos lá, galera. Traz suas perguntas aqui. Então, assim, ó, antes da pergunta dele, eu queria que você parasse. Eu queria que todo mundo. Não, pode ficar. Eu queria que você pensasse o seguinte: aonde você quer chegar na sua carreira? Qual é o ponto mais alto que você quer atingir na sua carreira? Tá certo? E o que te impede de atingir isso? O que te impede hoje de chegar onde você quer chegar? Porque nós vamos usar open source aqui para te ajudar a você chegar onde você quer chegar. Então, só que você tem que vir aqui contar pra gente. Fala aí, meu. Como que vocês estão vendo o viés da inteligência artificial? Que você tem sempre um viés que a inteligência artificial aprende com você, que nem sempre é bom. Pode ser bom, pode não ser bom, como reconhecimento facial, reconhecimento de voz e assim por diante. O que a open source diz a respeito? Então, a primeira coisa que eu queria falar, eu vou deixar ele falar de open source. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, galera. A inteligência artificial não é mágica, certo? Não é mágica. Então não adianta você achar que vai fazer as coisas automaticamente por você. A questão do viés é importante por causa disso. Por isso que a gente precisa estar envolvido. A gente precisa estar envolvido para a gente poder influenciar, para a gente poder acompanhar, para a gente poder perceber essas coisas todas, que senão a coisa não vai para frente. Tá certo? Então, por isso que a gente tem que estar envolvido. Agora, qual que é a melhor maneira da gente estar envolvido? Então, uma vantagem, respondendo a tua pergunta, uma vantagem dos modelos abertos é que você consegue avaliar e estudar os vieses. E você consegue modificar isso. Se é um sistema black box, fechado, não tem como fazer isso. Somente, é claro, a empresa que é dona daquele modelo. Então, nesse sentido, um modelo aberto, ele permite toda uma comunidade global de desenvolvedores, de cientistas amadores, para melhorar aquilo. Exatamente. Assim, quanto mais gente envolvida, menor é o viés. E maior Tá diversidade. certo? Maior a diversidade, menor o viés. Exatamente. Não fique escondido atrás do púlpito. Fica aqui, na frente da câmera, perto de todo mundo. Vamos lá. É isso aí. Quem mais? Quem mais, galera? Aonde você quer chegar? Quem quer crescer na carreira aqui? Vem cá, faz uma pergunta pra gente. Vai lá. Ninguém quer, Nick. Acho que todo mundo quer ficar travado onde tá, não quer crescer. Vem cá, vem aqui, meu. É que assim, se você gritar daí, a gente não vai ouvir. Então, eu sei que é um problemão ter que levantar e vir até aqui, mas é que o microfone é com fio. Então a gente não consegue passar o microfone pra vocês. Meu nome é Arthur, assim, recentemente eu tenho visto bastante preocupação... Fala mais perto de mim, o microfone já não te ouve, isso, valeu. Eu tenho visto bastante preocupação recentemente na questão de uso ético de AI e tudo mais, né? Quando você tem investimento de grandes empresas, assim, tipo Google, a OpenAI, investindo nessa parte de segurança e uso ético do AI, a gente tem um bom, assim, existe uma força e a gente sabe que eles estão trabalhando lá, mas como que o open source lida com essa parte do uso ético de AI? Falta você. Passa pra trás. Eu não vi direito a pergunta, fala você. Então, ele tá tentando falar aqui, ó, só para clarificar aqui, ele está dizendo o seguinte, que tem a questão do uso ético de AI, a gente tem várias empresas envolvidas, né, e é uma questão mesmo, é a mesma coisa do viés aqui, um pouquinho relacionado com o viés, né, de como é que você vai usar, como é que os resultados que a AI traz são resultados éticos, como é que você pode usá-la eticamente, ética é uma coisa bem ampla, tem várias coisas. Então, como é que a gente pode... Ó o Cristiano ali, chega aí, Cristiano, até que enfim, né? Como é que você... como é que open source pode nos ajudar com isso? De novo, galera, open source é até uma coisa interessante, né? Open source não garante, nem tenta garantir que o uso do código-fonte seja ético, tá certo? Até porque, se você tentar garantir isso, né, qual é a ética que você vai usar? Tá certo? E, além disso, né, uma restrição, certo?
né, no seu código, qualquer restrição para o uso do software torna o software não open source, certo? Né? Porque o que você quer fazer com o software pode ser super ético para você e eu que desenvolver acho que não, tá certo? Né? Então, assim, é por isso mesmo que open source não dá restrição. Mas, qual que é a grande questão bacana? Que open source permite com que todos nós trabalhamos no projeto e a gente possa fazer o software melhor, a gente possa fazer o software com menos viés, a gente possa, né, você possa ver o viés, você possa ver a não ética do código. E é isso, na verdade, na sociedade, a melhor maneira de você garantir que as pessoas sejam éticas é você colocar transparência, né? Por quê? Porque as pessoas evitam, quando você tem transparência, né, quando você ilumina o problema, as pessoas evitam fazer a coisa errada. Você sabe bem como é que é, né? Tudo que é escondido é mais fácil ser não ético. O open source traz a transparência para o processo, beleza? Você me chamou? E é para me falar o quê? Você pode falar um pouquinho sobre o open source, como é que afetou sua vida? Você sabe que eu passei correndo ali, e aí tem um negócio ali que eu tava vendo de open source ali, tem tudo a ver. Tem um papelzinho, até roubei, peguei um. É isso aí. E tem um negócio que massa. Você ia ganhar aqui. um, porque você falou aqui, você ganhou um. Ó, você ganhou já, beleza. Isso aqui é massa, hein? Ó, tem uma coisa que tem muito a ver com open source, que tá aqui quase no finalzinho, devia estar no primeiro, que é conhecer um líder de comunidade, né? Acho que uma das coisas principais do open source, o Nick falou do software livre, da essência do software livre. Acho que a maior essência é a questão de comunidade, né? Nós estamos aqui nesse palco, eu, Bruno, Nick, por conta da comunidade. Sem comunidade, sem essa essência da comunidade que vem do software livre, que passou para o open source, nada, pelo menos na minha vida, teria acontecido. Eu tenho emprego, eu tenho, graças a Deus, hoje uma família, sou pai de uma menina de 8 anos, graças à comunidade, graças a pessoas que se esforçaram em estar aqui, trocando uma ideia, né? Essa questão de você conhecer um líder de comunidade, saber como é que é um projeto, ter as oportunidades. Eu não sei se o Bruno falou, né? Mas o Bruno, ele pode pôr lá no LinkedIn dele que ele abriu o palco 2 vezes pro Bruce Dixon. Não importa o porquê, mas ele abriu. Eu e o Bruno tomamos café com o Oz da Apple. Já conectar automático, não? Nós tomamos. Ah, então tá. Nós estávamos lá. Por quê? Por conta de comunidade. Por conta do software livre, né? Nós estamos na 15ª Campus Party, certo? A primeira Campus Party, segunda Campus Party, né? Eu e esse rapazinho fizemos a Campus Party em cima de uma mesa, de uma porta, em cima de um cavalete, organizando o que ia fazer, o que era o palco, todas essas coisas. Comunidade. Basicamente, todos os meus empregos que eu tive, né, foram por conta da comunidade. Ali atrás ali está o palco da minha comunidade hoje, que é o Papo Precisa de Mim. Ele existe por causa do movimento software livre, do movimento open source. Quantos anos, Bruno? 5 anos atrás? Eu tô ruim de memória. 5 anos atrás que a gente fez a festa. Você só tem mais 1 minuto, cara. Então fala rapidinho. A festa. Que a gente fez aqui. Fala 5 anos. 5 anos. Caiu aí. Enquanto o Cristiano lembra aqui, eu vou falar o seguinte, galera. Antes que acabe nosso tempo aqui, eu vou dar de presente pra vocês. Fala aqui. Você que desligou.
fala. O que você quer falar? Então fala. Do e-book? É só entrar no e-book e baixar? Não, então assim, ó. Eu acho que foi uns 5 anos atrás, não me lembro, a gente fez a festa da Ozzy aqui na Campus Party. Muitas pessoas estavam presentes aqui. Então assim, acho que o essencial de tudo que vocês viram aqui, e é uma coisa que... Sou eu que estou fazendo isso ou não? Não. Uma das coisas principais, eu acho que tem que ficar para vocês, principalmente porque as gerações elas estão, né, se reciclando, não perder essa questão da comunidade. Isso é essencial. Eu entendo que hoje, infelizmente, vocês estão vivendo uma parte de produto comunidade, você vem, as pessoas vendem alguma coisa para dizer que aquilo é comunidade, e isso não é comunidade, tá? Mas isso é uma coisa que vocês não devem perder, essa essência de comunidade. A Campus Party tem essa essência de comunidade. Essa essência de você olha aquilo lá e fala assim, eu me sinto pertencente a isso. Então isso é uma coisa principal. Porque só isso vai fazer com que você conheça novas pessoas, evolua na sua carreira e, no final das contas, tenha o seu dinheirinho. Bruno, vem. Então, beleza. É isso aí, galera. Queria agradecer a todos vocês, tá certo? Eu vou deixar aqui o meu livro, The Best Developer Year. Se você acessar a sua URL aqui, ó, é que não apareceu o QR Code, foi mal, mas apareceu agora. Se você entrar nessa sua URL aqui, você vai ganhar de graça um livro que vai te ajudar você a planejar a sua carreira, vai te ajudar você a entrar no projeto open source, vai te ajudar você a dar o próximo passo na sua carreira, tá certo? Então, queria agradecer ao Cristiano, ao Nick, muito obrigado, galera, valeu, obrigado. Valeu. E quem quiser, amanhã nós vamos falar do Papel Power às 10h30 no palco Arena